Olá, sejam todos e todas bem-vindas a mais uma edição do FMP Talks. Hoje a gente está recebendo a professora aqui da graduação, da pós-graduação, promotora de justiça em Canoas, coordenadora da promotoria civil do município de Canoas, a doutora Andréia Wecked. O nosso assunto, ela participou durante o desastre ambiental que afetou 90% dos municípios do Rio Grande do Sul, do Comitê de Gestão de Crise em Canoas. Foi uma atividade inédita, doutora Andréia. Bem-vinda. Tudo bem? Primeiramente, muito obrigada, Zanus, pelo gentil convite. É sempre muito importante a gente poder compartilhar essas vivências, experiências, principalmente nessas situações que são inovadoras e que as pessoas não têm um parâmetro de como se deve, ou o que é melhor, ou as dificuldades enfrentadas. Então, tratar desse assunto é sempre muito importante. Muito obrigada. Bom, como surgiu o convite para integrar o comitê? Como foi essa articulação? Não foi propriamente um convite, né? No primeiro momento, nós não tínhamos ideia de como poderíamos auxiliar, ou de que forma se poderia ajudar. Porque a atuação do Ministério Público, em princípio, tem outra forma de atuar e não esta mais empírica, ou mais de execução, né? No primeiro momento, nós começamos fazendo fluxo para socorro, então nós recebíamos as demandas e repassávamos para um telefone de contato de salvamento, né, das equipes de salvamento, e a partir daí se soube da existência deste comitê, que isso foi no primeiro dia, segundo dia, né? Se soube da existência desse comitê que estava, então, deliberando e tratando diariamente das questões relativas à tomada de decisões importantes. O Ministério Público, então, decidiu participar deste comitê para auxiliar de uma forma colaborativa, né? Nós fomos ao local das reuniões e começamos a participar de todas essas reuniões que serviam não só para que nós colaborássemos no auxílio na tomada de decisão, né? Porque o know-how obtido durante tantos anos de trabalho poderia acrescentar e sempre trazer uma visão nova sobre as questões. Mas principalmente também para saber das informações, porque naqueles primeiros dias as informações eram totalmente desencontradas. Caos, né? Nós sofremos muito com desinformação, com fake news. Muitas vezes nós passávamos horas e horas do dia tratando de informações falsas, para desfazer, recebendo pedidos de providências de toda a ordem da população, de colegas, de instituições, de situações que já se sabia que não eram verídicas por conta de estar nesse trabalho de articulação. Sim. Então, esse trabalho, juntamente com todas as outras instituições, foi que permitiu que nós tivéssemos essas informações. De forma que, quando nós recebíamos as demandas, nós já sabíamos qual era a resposta a ser dada, a providência que já tinha sido adotada ou queria ser adotada, e isso facilitou muito a nossa atuação, porque, em regra, né, o que nós normalmente fizemos? Nós recebemos as reclamações, instauramos o expediente e passamos à investigação. Esse fluxo não tinha como fazer naquele momento. Sim. Então, esse trabalho junto ao comitê permitiu essa instantaneidade na solução dos problemas e na informação sobre questões que até não eram problemas. Sim. Como foi o dia a dia e quanto tempo durou esse trabalho, doutora? O comitê, mais especificamente, ficou funcionando 1 mês e meio, né? Mas mais fortemente nos primeiros 15 dias, nos primeiros 30 dias ainda funcionando, nos últimos 15 dias de forma mais vinculada à própria gestão. Então, conforme as coisas foram se organizando, cada instituição, então, passou mais a atuar na sua área de atuação e manter o contato, porque o contato, as informações, os grupos todos, a gente mantém o contato para ter todo esse feedback sempre de como as coisas estão evoluindo. Mas a partir daí, dos 45 dias aí, nós começamos então uma atuação mais específica. Agora, durante os primeiro mês, assim, esse comitê atuou muito fortemente, nos primeiros dias com 2 reuniões diárias e depois com uma reunião diária, sempre assim ao final do dia, cada instituição trazendo as informações do que tinha evoluído e debatendo sobre como solucionar problemas que estavam sendo enfrentados naquele momento. Aquela coisa de filme, todo mundo numa sala, um clima de tensão no ar? Não, de preocupação, né? Um clima de muita preocupação. Isso, uma característica, todos estavam assim, imbuídos de muita vontade de acertar, de fazer as coisas certas, de todos enfrentando uma situação nova, né?
todas as instituições, exceto algumas com Brigada Militar, que já tinham enfrentado outras enchentes no estado, né? Mas do município, as vinculadas ao município, todo mundo enfrentando uma situação inusitada e sem um parâmetro de como atuar, né? Então, próprias situações de abastecimento, de saneamento, a Corsã. Né? Então, era uma construção diária. Né? Os problemas, eles diariamente apareciam e eram solucionados. E, às vezes, a gente achava a solução para um problema e no outro dia ele já nem era mais, era um novo problema, porque aquilo já tinha sido solucionado de uma outra forma. Então, tudo muito dinâmico, né? Então, às vezes, nós passávamos um dia construindo uma solução para um determinado abrigo. No outro dia, aquele abrigo estava desarticulado, já nem era mais, a situação era outra. Então, é muito complexo o trabalho, mas essa atuação em rede ela foi determinante para que Canoas não tivesse uma situação muito pior. Os primeiros dias eu fiquei realmente muito preocupada com o que poderia ser, considerando a dimensão, né? Então, claro, foi muito grave, mas poderia ser muito pior se não tivesse um trabalho articulado de todos. Doutor André Wecked, vocês tinham noção no primeiro, segundo dia do tamanho do estrago, ou vocês foram percebendo que era maior do que ele se apresentava primeiramente? A enchente ela não veio toda no dia, não foi assim tsunami de um dia, né? Então, até eu estava revendo as minhas anotações na minha primeira reunião, nós não tínhamos nem o rompimento dos diques ainda. Né? Então, e não se tinha previsão de rompimento dos diques. Então, todas as instituições que estavam ali presentes, ninguém tinha essa informação técnica de que os diques poderiam romper, né? Então, tudo isso foi acontecendo. Agora, num primeiro momento, quando se viu que o tamanho das áreas atingidas e potencialmente atingidas, já sabia que seria muito, muito grave. Né? Então, isso, inclusive, foi o que fomentou o Ministério Público a ir atrás desse trabalho junto ao comitê para poder ter mais efetividade na sua atuação, porque o problema seria muito grande e todos os problemas decorrentes da enchente pertencem à atribuição do Ministério Público. Nossa atribuição constitucional abarca tudo que decorre da enchente, com criança e adolescente, com pessoa, com idoso, com pessoa em situação de vulnerabilidade em geral, né? Todas as situações de cidadania, direitos humanos, criança e adolescente, tudo que envolve consumidor, tudo que envolve questão relativa à enchente, o Ministério Público tem atribuição. Então, como certamente tudo isso demandaria muito, e já se percebeu no primeiro momento que aconteceria, nós buscamos enfatizar esse trabalho em rede, uma construção colaborativa, né, e mais eficiente. Sim. Dentre todos esses problemas, qual foi o mais delicado? Dá para pensar, assim, no meio desse turbilhão de problemas a resolver, assim, algo que, isso realmente nos demandou um pensamento extraordinário? Tantas questões, né? Eu já citei a desinformação. Acho que o nosso maior problema de fato. Durante todo o período foi a desinformação. Em todos os municípios, não só Canoas. E em Canoas ainda com questões políticas muito vivas, né? Que refletem bastante nisso. Mas eu acho que talvez a situação mais delicada foram as decorrentes do acolhimento, do número de acolhidos na UBRA, né? Porque eram 6 mil, né? Chegou a quase 7 mil. Nós nunca tivemos números absolutos, porque isso demandaria um controle que não se tinha condição de fazer. Um controle sempre que se tentou fazer esse controle de entrada e saída, esse fluxo nunca fechou. Então, nós nunca tivemos um número absoluto, eram números aproximados. Num primeiro momento, muito vinculado à questão da alimentação oferecida, se vinculava o número de quentinhas em relação ao número de pessoas, e depois se conseguiu tentar fazer. Mas nunca teve mais para o final que a gente conseguiu ter um controle melhor do número. E um fluxo muito grande, né? Entrada e saída. Pessoas que chegavam e que saíam e que conseguiam acolhimento em casa de parentes e saíam e outros chegando. Então, era muito dinâmico, mas se chegou a quase 7 mil pessoas, né? Então, um acolhimento deste tamanho, sem uma estruturação, porque não existia uma estrutura de abrigo, né? Uma estrutura para o acolhimento. Sim. Gerava uma série de demandas e uma série de possibilidades de problemas muito grandes, e a qualquer momento, alguns previsíveis, em que a gente trabalhava, então, diuturnamente para evitar que acontecesse, e os imprevisíveis, que
não se tinha controle sobre, né? Então, talvez a situação mais delicada tenha sido todas que decorreram do gerenciamento deste grande acolhimento que é a Ubra. Isso ficou como lição, né? De que a gente tem que ter sempre, isso tem que ter estruturas disponíveis para múltiplos acolhimentos em menor número. A gente já tinha essa lição em relação aos acolhimentos Sim. em geral, né? Os grandes abrigos, né, do século passado, né, eles foram automaticamente aos poucos acabando, e hoje a gente trabalha sempre com pequenas casas, seja com criança, com idosos, 10 no máximo numa casa. A gente trabalha com essa ideia de que pequenos grupos funcionam melhor. Claro que numa tragédia tu não tem como ter essa estrutura, mas quanto menor tu conseguir montar uma estrutura, é o melhor para o melhor controle, melhor atendimento nesses abrigos. Muito bem. Os órgãos de governo que atuaram, eles agiram de forma adequada diante de algo que era novo para 99% deles? O que eu posso te dizer, Zanussi, é assim, ó, todos agiram querendo fazer o melhor. Então, todas as decisões que foram adotadas sempre foram decisões baseadas nas informações que se tinha naquele momento e buscando fazer sempre o melhor. Se houve, e no comitê, as nossas decisões eram diretrizes de ação. Depois, essa ação era pulverizada e ia para os órgãos de execução especificamente, né? Então, se houve inadequações ou erros, acertos pontuais, né, certamente houve. Agora, nada que tu pudesse, você pode citar um erro? Não tenho nenhum que eu pudesse te citar, assim, isso aqui foi uma decisão errada, não. E todas as decisões que foram adotadas foram todas sempre na tentativa de acertar. Não posso dizer, assim, nenhuma instituição que, essa aqui fez corpo mole, essa aqui não quis fazer. Todo mundo tentou fazer o seu melhor. Sim. Hoje, né, decorridos aí quase 3 meses, qual é a situação? O comitê foi desmobilizado, cada um voltou para a sua área de atuação, a senhora tem informação ainda? Como é que está o impacto na promotoria? Quais são os problemas residuais agora? Bem, nós temos agora um processo de reconstrução com múltiplas áreas de ação, né? As escolas, por exemplo, as escolas das áreas atingidas estão paulatinamente voltando ao funcionamento, né? Elas têm que ser algumas com mais danos, outras com menos danos. Então, conforme se consegue recuperar, as escolas estão voltando. Nós temos o grande desafio que é da limpeza do município. Então, nós tivemos muito material das residências que têm que ser recolhidos e que estão sendo recolhidos, que a previsão aí era de uns 60 dias, mas que, né, pelo volume talvez nós tenhamos um prazo maior. Então, o grande desafio hoje é essa limpeza da cidade e a reconstrução da cidade. Então, são vários desafios. Acolhidos hoje nós temos já um número bem menor. Temos uma boa estrutura agora, com as casas de acolhimento, com essas estruturas de acolhimento, mas nós temos um número de menos de 500 pessoas, para quem já teve 24 mil, né? Então é um número gerenciável de acolhidos. Tem vários programas em andamento, até para que essas pessoas consigam recompor as suas vidas, mas a limpeza da cidade é talvez o grande desafio do momento. E depois, num segundo momento, a reconstrução de todo aquele lado da cidade, a melhoria dos nossos diques, e aí nós encontramos impacto orçamentário muito grande, porque nós vamos precisar de muitos recursos para conseguir elevar os diques, reconstruir os que ficaram danificados, e também construir onde nós não tínhamos a estrutura adequada. Então, isso também vai ser uma grande demanda. Acho que a reconstrução da cidade em geral, ela vai levar alguns anos ainda para que a gente consiga recuperar tudo que foi perdido, né? Muito não se vai recuperar. Não só, claro, não estou falando de vidas, mas estou falando de questão de comércio, de estrutura de bairro, aquelas estruturas que estavam organizadas, que se desorganizaram, empresas que se desmobilizaram do local, que saíram do local. Então, aquela dinâmica de vida daquelas comunidades vai mudar completamente. Isso é um grande desafio também. Bom, e eu gostaria agora, para a gente já encaminhar, saber como foi essa experiência. A senhora que tem aí mais de 2 décadas de Ministério Público, foi algo novo para todos nós, né? Mas qual o impacto desse episódio na trajetória?
Eu tenho 28 anos de Ministério Público, com certeza esse foi o maior desafio enfrentado, né? Mas ele nos deixa várias lições, né? Várias lições, inclusive de atuação, de como deve ser uma atuação mais efetiva. A gente pode nesse período, ter uma experiência de que é possível resolver rapidamente problemas. Essa atuação no comitê, por exemplo, nos permitia receber uma demanda, por exemplo, né, de necessidade de acolhimento de uma pessoa com deficiência em algum residencial. Nos possibilitava entrar em contato diretamente com aquele secretário e conseguir uma vaga num local e transferir essa pessoa de um hospital para essa com rapidez. O que normalmente a gente precisa ajuizar uma ação, conseguir uma liminar para cumprir, às vezes bloquear verbas do município, né? Então, é possível a gente resolver esses problemas mais rapidamente, a gente precisa achar esses caminhos, né? Esses caminhos de novas formas de ação mais efetivas para a comunidade. Então, houve um impacto muito grande assim, na forma de ver como é possível a gente trabalhar em rede e construir melhor e ter mais efetividade no trabalho. Eu espero que todos tenham tido essa mesma impressão, que a gente consiga vencer essas barreiras, que se consiga trabalhar colaborativamente para que se tenha um atendimento melhor, uma prestação melhor para a nossa população. Algo mais, doutora? Só agradecer, muito obrigada. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Conversamos com a doutora Andréa Wecked, que é promotora de justiça, coordenadora da Promotoria Civil de Canoas e que atua diretamente no desastre, atuando junto às autoridades no Comitê de Gestão de Crise de Canoas. Compartilhe esse conteúdo e ajude a disseminar esse tipo de história, porque a professora Andréa Wecked atua na graduação e na pós-graduação e vai encontrar você certamente na sala de aula quando você vier aqui para a FMP. Um grande abraço e até a próxima.